Olá a todos, meu nome é João Marcelo Xavier e eu produzi esse trabalho onde eu faço uma comparação dos métodos Fusitopsis e SMATRI para a seleção de portfólio de investimento. Esse trabalho eu produzi com a orientação do meu professor Omir Alves Júnior. O mercado financeiro disponibiliza um conjunto de ativos que podem ser classificados como de renda fixa e renda variável. Na bolsa de valores, os investidores selecionam esses ativos para compor seu portfólio de investimento. Essa seleção busca maximizar o retorno do capital investido com a minimização do risco. Essa seleção de ativos acaba sendo algo bem desafiador, pois os indicadores de risco e retorno possuem uma correlação entre si, ou seja, quanto maior for o risco, maior será o retorno e vice-versa. Sendo assim, a seleção de ativos para compor um portfólio que busca o máximo de retorno com a menor exposição ao risco é um problema complexo e, por isso, demanda pelo suporte de ferramentas que utilizam algoritmos eficientes para realizar essa operação de seleção. Dada a relevância do problema de seleção, foram utilizados métodos de análise de decisão multicritério, que analisam vários indicadores simultaneamente para auxiliar na tomada de decisão. Esses métodos de decisão multicritério são aplicados a problemas estratégicos que envolvem tomada de decisão, pois são capazes de analisar vários critérios simultaneamente e buscar a melhor alternativa. Existem diversos métodos de decisão multicritério, e dentre eles destacam-se o Fusitopsis e o SMATRI, que são utilizados na proposta desse trabalho. O primeiro método é usado para ranquear alternativas por ordem de preferência entre elas, ou seja, esse método ele compara alternativa com alternativa e ranqueia elas da melhor para a pior. Já no segundo método, temos categorias que são ordenadas da pior para a melhor. Então, as alternativas são comparadas com os perfis dessas categorias e são atribuídas às categorias que melhor se encaixarem. Para ilustração do problema, foi feita a coleta de dados históricos de empresas no site da ADV-FN, que apresenta cotações da Bolsa de Valores. 34 empresas listadas no índice Bovespa foram selecionadas. O critério de seleção foi de acordo com a disponibilidade de dados, ou seja, empresas com dados incompletos ou não encontrados foram excluídas do processo. Foi selecionado então 5 indicadores de cada empresa para os anos de 2015 a 2019. Dessa forma, fazendo uma análise anual dos dados com um horizonte de 5 anos. Para realizar a análise fundamentalista, foi utilizado um conjunto de 5 indicadores. Depois de definir as empresas e os indicadores relevantes para o problema, foi executado o método Fusitopsis e o SMATRI. Após a execução desses métodos, as empresas são ordenadas e então são selecionadas as empresas com os melhores desempenho para formar a carteira de investimento do ano de cada método. Os algoritmos foram executados 5 vezes, uma para cada ano, de 2015 a 2019. Ou seja, anualmente é feito um reajuste nas duas carteiras, selecionando as ações que os algoritmos julgavam ser as mais vantajosas naquele momento. Por fim, é gerado um gráfico comparando a rentabilidade acumulada das duas carteiras, usando o Ibovespa e o CDI como benchmark. Na execução dos algoritmos, a gente pode determinar qual será o número de empresas que irá compor a carteira. Esse número é um fator muito importante, pois tem forte relação com o risco e retorno potencial da carteira. Então, com o objetivo de encontrar o número que traria os melhores resultados, os algoritmos foram executados 4 vezes, selecionando 5, 10, 15 ou 20 empresas em cada vez. Fazendo uma comparação dessas execuções, a gente conseguiu perceber que o algoritmo selecionando 15 ou mais ativos aumenta a diversidade da carteira e reduzindo o risco, porém com menor rentabilidade, tornando a rentabilidade até não muito atrativa.
Por outro lado, executando o algoritmo selecionando 5 empresas foi o que trouxe o maior retorno dentre as 4 execuções, porém uma volatilidade e risco maiores foram adicionados. Então, acabei optando por utilizar a execução com 10 empresas para a análise dos resultados. Esse gráfico mostra a rentabilidade acumulada das carteiras compostas por 10 ativos selecionados através do algoritmo Fuzitopsis e SMATRI, comparados ao Ibovespa e o CDI. O que a gente pode concluir é que o desempenho dos métodos é satisfatório. Ao longo dos 5 anos, os métodos superaram o índice Bovespa, que é o mais importante indicador de desempenho médio das ações negociadas na bolsa. Outra informação importante é que, no geral, o método Fuzitopsis superou o SMATRI. Isso acontece porque no Fuzitopsis as alternativas são comparadas entre si. Dessa forma, a gente consegue ranquear as alternativas da melhor para a pior, e então escolher as melhores para compor o portfólio. É válido a gente ressaltar que, independente da quantidade de execução desse método, o resultado será sempre o mesmo. Já no SMATRI, as alternativas são comparadas com perfis de categoria utilizando simulação de Monte Carlo com 10.000 iterações. Isso significa que, dependendo do cenário imposto pela simulação, a gente pode ter uma atribuição diferente das alternativas nas categorias. Ou seja, o Fuzitopsis ele é mais preciso na escolha das alternativas, já que no SMATRI, cada uma das 10.000 simulações varia o vetor de peso dos critérios e o nível de corte lambda, e assim as alternativas serão atribuídas às categorias de acordo com tal simulação. Para comparar as carteiras montadas ano a ano pelos dois métodos, foi calculado o índice de Sharpe, que avalia a rentabilidade de um investimento em relação ao risco da aplicação. Este índice mede a relação entre o risco e retorno de um investimento, e por meio dele a gente consegue descobrir se a carteira é vantajosa em relação a ativos livres de risco. Se analisarmos a tabela de comparação do índice de Sharpe de cada carteira, de novo o Fuzitopsis se destaca em relação à SMATRI, indicando que as carteiras montadas por esse método foram mais promissoras do que as carteiras montadas pelo SMATRI. Para desenvolvimento futuro, poderia ser estudado a aplicabilidade dos algoritmos em outros mercados. O método também poderia ser aplicado em outros tipos de ativos. Também existe a possibilidade de analisar a eficiência desses algoritmos com uma quantidade maior de dados, pois nesse trabalho foi utilizado dados de ações no intervalo de 2015 a 2019 e com um número reduzido de ações comparado à dimensão do mercado brasileiro. Também foi utilizado somente 5 indicadores quantitativos. Trabalhos futuros poderiam utilizar mais indicadores e fazer uma combinação com indicadores qualitativos, que também são suportados por esses métodos. Por fim, podemos concluir que a utilização dos métodos Fuzitopsis e SMATRI tem um desempenho bastante satisfatório para a seleção de ações para compor um portfólio de investimento, conseguindo até superar o Ibovespa. Bom, e é isso. Agradeço a todos pela atenção. Também gostaria de agradecer ao meu professor Omir, que me auxiliou na realização desse trabalho.